Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem dispostos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos trabalhar algo super prático, gente, função. Tem noção do que é isso? É isso que a gente vai aprender mais um pouquinho. Bora lá? Nossos objetivos aqui com essa aula sobre função afim. Compreender e identificar a relação de dependência entre duas grandezas. Já vamos ver isso. Identificar as características de uma função afim. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar um pouco sobre essa questão aqui, ó. Situações problema podem ser traduzidas em funções matemáticas. Sabia disso? Pois se não sabia, fique sabendo. Olha lá, ó. Como podemos classificar essas funções matemáticas? Podemos transformar esses problemas do dia a dia? Podemos, gente, podemos, e elas são transformadas em funções. E essas funções, elas podem ser classificadas de algumas formas. É isso que nós vamos trabalhar um pouco, tá bom? Então vamos acompanhar uma situação aqui bem deliciosa. Olha aqui, ó. Em uma confeitaria, o preço do quilograma do bolo é R$ 47,50. Tá caro comprar bolo, sim, mas é muito bom, né? O valor pago pelo cliente está em função da quantidade de quilogramas de bolo que ele compra. Faz sentido para você? Quanto maior o bolo, mais nós vamos ter que desembolsar para pagar esse bolo, ok? Porque é por peso, por quilograma. O preço a pagar Y, chamamos de Y então, por X quilogramas de bolo, então X é dado pelo peso, né? A massa do bolo. É expresso por essa expressão matemática aqui, ó, por essa função y igual R$ 47,50 por x. Então, só lembrando, quando eu tenho essas informações grudadinhas, ali no meio tem uma multiplicação, tá bom? O pontinho tá ali, assim, invisível, mas ele existe. Então, essa função, ela me dá o preço do bolo dependendo do peso da massa que eu queira. Eu quero 2 quilos, vou pagar um valor. Eu quero 10 quilos, vou pagar outro valor. Faz sentido para você? Faz, né? Quanto mais eu compro, maior a quantidade de bolo, mais eu pago. Então, olha aqui uma tabelinha com alguns valores pagos por algumas quantidades específicas desse bolo. E depois no gráfico temos a representação desses pontos, mas respira aí, vamos ver a tabela primeiro. Então, olha aqui, a quantidade de bolo em quilograma, colocamos apenas valores inteiros, tá? Mas pode ser em valores racionais, valores quebrados, decimais. Né? Você pode desejar 1,5 kg, você pode desejar 2,350 kg, é bem específico, mas você pode, tá bom? Então, ó, se você comprar 0 kg de bolo, você vai pagar? Isso, você não vai pagar nada, né? Porque se você não vai comprar, você não paga. Agora, se você comprar 1 quilo, aí 1 quilograma de bolo, você paga R$ 47,50. Tá, e se eu quiser um pouco mais, 2 quilos. Então, 2 quilogramas você vai pagar R$ 95. Um pouco mais, 3 quilogramas. Aí vai lá para R$ 142,50. Um pouco mais, 5 quilogramas de bolo, então vai R$ 237,50. Ah não, uma festa muito grande, então eu quero 10 quilogramas, 10 quilos de bolo. Então quanto que eu vou pagar? R$ 475. Então quanto mais eu compro, mais eu desejar, mais quilogramas deste bolo, mais nós vamos pagar, tá bom? Então olha aqui, função afim, olha esse nome aqui, ó. Essa situação corresponde a uma função cuja lei y igual a R$ 47,50 mais 10 tem no segundo membro um polinômio do primeiro grau. Então aqui eu coloquei uma função, acrescentei um 10 ali e essa funçãozinha, essa expressão, essa situação aqui corresponde a uma função. E essa aqui é chamada lei de formação, tá bom? É a lei que rege aquela situação. E é um polinômio do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque a letra, a incógnita, está elevada a 1. Então, é do primeiro grau, tá bom? Então, a função afim ou do primeiro grau caracteriza-se pela lei. Então, ela é do que tipo? Qual é o tipão dela? O tipo dela é y igual a x mais b. Por que tanta letra, professora?
Respira fundo aí. Letra nós temos duas. Y e X. A e B são números reais. Então vai aparecer aqui um 2, um 5, um menos 7. Números reais. Pode aparecer um decimal. 2,3x mais 8,7. Pode aparecer fracionário, que é, sei lá, 3/4 de x menos 7/8. E por aí vai. E o A tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o A for igual a zero, zero vezes qualquer coisa, zero. Some a letra, fica y igual a b. Aí eu tenho algo constante, não está variando. Então A tem que ser diferente de zero. Então toda função afim do primeiro grau ela é desse tipo aqui. Y igual a x mais b. Com A e B, numerinhos quaisquer. Ok? Deu para entender? É sempre desse tipo, gente. Sempre com essa carinha. Tá bom? Olha lá, alguns exemplos dessa função caracterizada por esse tipo, y igual a x mais b. Então, olha aqui, ó. Y igual a 3x menos 2. Então, o que significa? Que o a aqui é 3 e o b é menos 2, ó, tá vendo? Não tem tanta letra assim. As duas letras que nós temos é x e y. Também poderia ser y igual a 2 menos x. Aí a letra ficou lá no segundo, não tem problema. O A aqui é o numerinho que acompanha o X, então o A é menos 1 e o B nesse caso é 2. Ou então eu tenho Y igual a 4x, então eu tenho a letrinha, então o 4 é o A. E o B, eu não tenho o número sozinho, então significa que nesse caso o B vale 0. E sim, o B pode ser 0, é só o A que não pode, certo? Então a minha função, a minha lei de formação é uma máquina. Imagina aí uma máquina que transforma uma coisa em outra, ok? Qualquer tipo. Então aqui é a variável que entra, o x, o que está variando. A máquina pega esse x, joga na lei de formação, que é essa lei aqui, transforma lá, faz aquela conta toda e te dá um f de x, que seria o y. É o x que entrou lá dentro e foi aplicado naquela função. Ok? Então você coloca um numerinho lá dentro, a máquina transforma, faz aquela conta e sai um outro número, ok? Esse número que sai a gente chama de y ou f de x. Viu como é interessante? Muita aplicação nós temos com função, hein? Falando nisso, olha aqui esse fluxograma. Então vamos ler ele. Início. Beleza, começa por ali. Entendi. Escolha um número real x. Exatamente, qualquer número. Multiplique ele, que você acabou de escolher, por 6. Fez isso? Subtraia 3 do resultado do passo anterior. 6. Feito isso, divida por 2 o resultado do passo anterior. Dividiu? Resultado final e fim. Então esse é um passo a passo de algumas operações que nós podemos fazer. Aí, baseado nisso, que nós temos algumas perguntinhas. As perguntinhas são, letra A. Se o número escolhido for 10, ok? Um número fácil, tranquilo de fazer conta. Qual será o resultado final? Escreva uma fórmula que permita relacionar o número escolhido ao resultado final. Existe uma? Existe sim. Utilizando a fórmula que você escreveu no item B, no item anterior, qual o número que deve ser escolhido, lá o x do começo, né? Para que o resultado final seja 22. Eu vou dar um tempo para você pensar nessa situação. Vamos voltar aqui para o fluxograma, você vai dar uma lida aí, vai pensar e eu já volto para a gente discutir.
E daí? Conseguiu produzir alguma coisa aí? Claro que conseguiu, né? Você respirou, tá com caderno, caneta, tchuc, 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 anotando tudo. É assim que a gente aprende. Então vamos lá discutir um pouquinho. Então esse exercício ele nos deu um fluxograma, um passo a passo de situações ali que devem ser obedecidas, de regrinhas, ok? Faço a primeira, da primeira passo para a segunda, da segunda passo para a terceira e assim por diante. Então vamos lá. Ele deu o fluxograma e ele perguntou, na letra A, se o número escolhido for 10, qual será o resultado final? Então o que a gente faz? A gente volta no nosso fluxograma e coloca 10 como número escolhido e vai cumprindo o passo a passo com o número inicial 10, ok? Então olha lá, eu tenho meu fluxograma aqui bem lindo e maravilhoso e nós vamos colocar o 10 como escolha. Então o 10 foi escolhido. Beleza, o que ele quer que faça? Multiplique por 6. Então, 10 vezes 6 é... Cola daqui, ó. 60. Beleza. Subtraia 3 do resultado do passo anterior. Então, 60 menos 3, 57. Ok? Divida por 2 o resultado do passo anterior. Ai, professora, mas é número ímpar. Não tem problema, gente. Não existem os números decimais? Existem, né? Então, 57 dividido por 2 vai dar 28,5. E esse é o resultado final. Então, letra A, resposta 28,5. E não tem como dar outro resultado, ok? Começando com 10, seguindo esses passos, é esse o resultado que dá, ok? Deu para entender? Deu? A letra B diz assim, escreva uma fórmula que permita relacionar o número escolhido no começo com o resultado lá no final. Será que existe? Existe, né? O número escolhido foi x, tá bom? Então eu escolhi x. Aí o que ele quer? Multiplique x por 6. Então, ó, multiplique por 6. Você vai escrevendo bem devagarzinho. Aí ele quer que você subtraia 3 do resultado anterior. Então, o resultado de x vezes 6... ou 6x, né? Eu tiro 3. Subtrair é tirar, ok? Aí ele pede para você dividir o resultado do passo anterior por 2. Então, tudo o que dá aqui, eu preciso dividir por 2. E divisão é uma fração, ok? Então, fração cujo denominador é 2. Aí, o que eu posso fazer? Só dar uma ajeitadinha ali para ficar mais bonitinho, né? O 6 colocar na frente, né? Porque a gente se acostumou a deixar um número na frente da letra. Tanto faz, tá? A multiplicação é comutativa. Comutar significa trocar. Eu posso trocar de lugar, tá? Então, 6x menos 3 sobre 2. Aí essa divisão, esse 2, ele é denominador comum, tanto do 6x quanto do 3. Então, eu não gosto muito de fração. Então, o que eu faço? Divido ambos por 2 e já elimino a fração. Então, vai ficar aqui, ó, 6x dividido por 2, 6 dividido por 2, 3x. 3 dividido por 2, 1,5. Então, essa é a expressão que relaciona o resultado inicial com o que eu tenho no final. Simplificado, ok? Se você colocou isso aqui, também não está errado, tá bom? Só não está simplificado, mas não está errado. E, por último, utilizando a fórmula... Que x que eu tenho que escolher para o resultado dar 22? Então, ele quer que o resultado dê 22. Então, o y tem que ser 22. Então, no lugar do y, coloco 22, eu tenho uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo? Separando o número de letra. Então, o 3x fica sozinho aqui, esse menos meio passa para o outro lado, mais meio. 22 mais meio, 23,5. Finalizando, o 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, para o resultado ser 22, eu preciso escolher 7,83. Pode escolher ele? Claro que pode. É um número real. Deu isso teu? Se não deu, presta atenção que você deve ter errado alguma coisinha muito simples ali, tá bom? É só trocar o y por 22 que dá tudo certo. Vamos lá para a função afim de novo. Então, ela é desse tipo, ax mais b, ok? Quem é esse a? É o número que acompanha a letra, mas ele tem um nome. Ele é chamado de coeficiente angular, ok? E o bzinho? O bzinho é chamado de coeficiente linear. Então, tem a diferença ali, né? O a que acompanha o x, coeficiente angular.
o B que não acompanha letra nenhuma, que está sozinha, é o coeficiente linear. Então aqui de novo aquela ideia da máquina. O número que eu coloco lá dentro é livre, é o meu domínio que nós chamamos. O meu domínio é real, posso colocar qualquer coisa. Agora, o que sai da máquina depende da lei de formação. O que sai da máquina é o f de x ou y. E a gente chama de imagem, ok? E o exercício 2. De acordo com os itens abaixo, coloque corretamente os valores na posição de entrada e saída da máquina de funções. Olha a nossa máquina lá, ó. Entrada, saída. Então, letra A. Uma função afim é definida por y igual a 5x mais 3. Nessas condições, determine a imagem do número menos 2 por essa função. Lembrando que a imagem é o que sai. E B, dada a função afim definida por y igual a menos 8x mais 4, então mudou a função aqui, determine o número real x, cuja imagem por essa função é 0. Então agora ele deu a imagem, o que sai tem que ser 0. Então esse 0 eu troco no lugar de quem? Eu vou dar um tempinho para você pensar e já volto. Agora ficou tranquilo, não ficou? Então, na letra A ele me deu a função e ele me deu o valor que entra, né? Ele quer saber, determina a imagem do número menos 2. Então, o menos 2 vai entrar na máquina. O que vai sair? Então, no menos 2 você troca no lugar do x. Então, vamos lá. Eu tenho a função. Se o menos 2 está entrando na máquina, preciso aplicar na função. Então, no lugar do x, coloco menos 2. E lembrando que aqui eu tenho uma multiplicação e uma soma. Primeiro, a gente resolve sempre a multiplicação. 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 10 com mais 3, menos 7. Então, menos 7 é a imagem, é o que sai dessa máquina. Conseguiu entender?
A letra B é o contrário, ele me dá uma outra função, uma outra máquina, e ele pede qual é o número real x que eu coloco aqui, ó, para a imagem ser 0. Então, eu quero que saia o 0. Então, eu quero que o resultado seja 0. Então, no lugar do y, eu coloco 0. E daí eu tenho uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo? Separando, né? Então, esse mais 4 vai menos 4 para o outro lado. Esse menos 8 está multiplicando, vai dividindo, menos com menos mais. 4/8 você pode ou dividir ou então deixar na forma fracionária, meio. Então, meio ou 0,5 é o que você precisa colocar nesta máquina para que saia o 0, ok? Então, meio é o domínio, 0 é a imagem, ok? O que vimos? Conceito de função afim, forma geral, que é o tipão dela, x mais b, nomenclatura dos coeficientes a e b, angular e linear, identificar o valor de domínio e imagem com as respectivas variáveis de uma função afim. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e espero na próxima aula. Até mais!